9 sinais de que você está passando por uma transformação espiritual. Algo está mudando, se transformando e evoluindo em sua vida. Essas mudanças alquímicas podem ser sutis ou chocantes, repentinas ou progressivas, mas seja qual for o caso, algo está se transformando abaixo da superfície. Você é como a lagarta, se dissolvendo em seu casulo. Talvez a vida esteja caminhando em uma direção surpreendente. Novas portas podem estar se abrindo para você, do nada. As sincronicidades podem aumentar. E o que o assombrava antes está começando a desaparecer. Você simplesmente não é a mesma pessoa que costumava ser, e isso pode ser desorientador, mas excitante. O que é então a transformação espiritual? A transformação espiritual é o que acontece quando evoluímos no nível da alma. Como uma flor de lótus, que é um símbolo da alquimia interior, emergimos das águas turvas do ego para uma versão mais divinamente expandida de nós mesmos. A transformação espiritual pode acontecer lentamente ao longo do tempo, ou de forma inesperada, rápida ou intensa. Para ajudar a ilustrar a transformação espiritual de uma forma mais matizada, aqui estão algumas experiências comuns de transformação espiritual que as pessoas têm. Abandonando um antigo padrão ou comportamento tóxico. Não se sentindo mais limitado por um certo trauma. Tornando-se mais autêntico e centrado na alma. Desejando se abrir ao invés de se fechar e se esconder. Claro, existem infinitas possibilidades quando se trata de transformação espiritual. Você pode se relacionar com algum dos exemplos anteriores? Se você tem sua própria história exclusiva para compartilhar, sinta-se à vontade para escrevê-la nos comentários. Transformação espiritual versus despertar espiritual. Qual é a diferença? Embora o despertar espiritual e a transformação espiritual pareçam semelhantes e estejam certamente relacionados, essas duas experiências são diferentes. Deixe-me explicar o porquê, apenas para esclarecer qualquer confusão. Despertar espiritual é um termo abrangente, que se refere ao caminho espiritual como um todo. A transformação espiritual, por outro lado, é o que acontece dentro da jornada espiritual. Outra forma de distinguir esses dois termos é ver o despertar espiritual como uma força de mudança que acontece bem no início da jornada espiritual. E a transformação espiritual é o que acontece perto do final da jornada espiritual. Tenha em mente, porém, que a jornada espiritual é cíclica, então podemos passar por uma transformação, e então começar uma nova era de despertar que acabará por levar a outra transformação. O ciclo é uma mandala em constante expansão. Toda nossa transformação espiritual nos leva ao ponto em que percebemos que, em nosso ser, somos suficientes. Em essência, a transformação espiritual é retornar cada vez mais perto do centro do nosso ser. É um ponto culminante, onde todo o nosso esforço, todo o nosso trabalho interior, toda a nossa jornada espiritual começa a dar frutos. No entanto, as recompensas que recebemos, nem sempre são o que esperamos, são o que precisamos, e não o que queremos. Claro, é perfeitamente possível obter o que queremos e precisamos também. Como um processo cíclico, a transformação espiritual está fadada a acontecer a todos, nós que caminhamos no caminho espiritual não apenas uma vez, mas muitas vezes, cada vez nos ajudando a incorporar camadas mais profundas de nossa verdadeira natureza. Aqui estão alguns sinais importantes de transformação espiritual. Veja quantos você pode identificar em sua própria vida. 1. Velhas maneiras de ser se desintegrando. Você começa a notar padrões de pensamento, hábitos, crenças e outras formas limitantes se desmoronando, eles não têm o mesmo controle sobre você como antes. Essa dissolução ou morte e renascimento podem fazer com que você sinta muitos sentimentos diferentes. Algumas pessoas sentem alívio e gratidão, enquanto outras se sentem nervosas e tensas. Seja qual for o caso, apenas saiba que é parte do fluxo natural da transformação espiritual. 2. Novas portas são abertas.
você pode encontrar oportunidades novas e inesperadas de crescimento. Em particular, as sincronicidades, ou coincidências significativas, aumentarão e você se sentirá como se estivesse vivendo no fluxo. O que quer que você faça apareça e produzir resultados importantes, e não há mais o que parece ser uma barreira invisível impedindo você de progredir. 3. Deixando ir e se rendendo. Você se sente mais confortável deixando a vida assumir o comando por um tempo, confiando em sua sabedoria. Deixar ir, deixar ser e render-se ao espírito, torna-se mais uma segunda natureza para você. No passado, você teria lutado e resistido muito, mas agora, você se sente mais em paz quando entrega as rédeas ao universo. 4. A autoidentidade afrouxa. À medida que você passa pelo processo de transformação espiritual, o apego ao seu ego se torna mais transparente. Você deixa de estar preso a maneiras limitadas e rígidas de ser. Há um frescor e leveza em sua mente e coração, que torna mais fácil ser fluido e adaptável. Como seu ego diminui, você reage menos a outras pessoas e eventos que normalmente o irritariam. 5. Algumas pessoas saem de sua vida. Isso nem sempre acontece, mas é comum testemunhar pessoas seguindo em frente e deixando sua vida durante a transformação espiritual. Alguns dizem que isso é porque você não está mais combinado vibracionalmente com eles, ou em termos mais realistas, cada um aprendeu suas lições com o outro, e é hora de ir embora. Você pode sentir uma sensação de alívio, ou, alternativamente, uma sensação de pesar pela partida daqueles que antes eram próximos a você. Seja qual for o caso, deixe-se sentir essas emoções e saiba que é uma parte necessária do ciclo da vida. 6. Insights profundos sobre a natureza da realidade. É comum receber um influxo de compreensão profunda sobre sua vida e o universo durante a transformação espiritual. Essas epifanias são frequentemente chamadas de downloads cósmicos. É como se sua cabeça se abrisse e você estivesse absorvendo tudo o que há para saber sobre o grande mistério. O que antes estava escondido ou obscurecido agora fica claro, e as peças do quebra-cabeça de sua vida começam a se encaixar. 7. Purga energética e desintoxicação. Talvez um dos aspectos menos agradáveis da transformação espiritual seja o que chamo de purificação e desintoxicação energética. Essa purificação geralmente se manifesta em nossos corpos e às vezes pode se tornar bastante perturbadora. Outro nome para essa experiência é passar por um despertar de Kundalini, onde a energia da força vital primária surge dentro de nós e, com ela, elimina velhos bloqueios energéticos. 8. Mais segurança interior e confiança na vida. A maioria de nós vive em um estado de ansiedade quase constante. Mesmo que não estejamos conscientes desse medo, ele está sempre à espreita em um nível subconsciente mais profundo. Durante a transformação espiritual, parte, e em casos muito raros, tudo, dessa ansiedade iminente se dissolve. O que resta é mais confiança na insondável sabedoria da vida, ou do divino. Entendemos que tudo está funcionando para nós, não contra nós. Essa confiança aprimorada leva a sentimentos de maior segurança interior à medida que passamos a ver que nada pode realmente tocar nossa essência. 9. Aprofundando o amor e a compaixão. Finalmente, chegamos a um dos mais, se não o mais, belo aspecto da transformação espiritual: o amor. Nossa conexão com nosso coração aumenta, e às vezes se expande para sentimentos de compaixão por todos os seres. O ódio e o ressentimento que antes sentíamos por certas pessoas explodem e são substituídos por compreensão, amor e, muitas vezes, tristeza por sua dor. Experimentamos o que é conhecido como consciência crística, ou unidade, onde abraçamos e, simultaneamente, lamentamos por todos os seres.
Claro, é comum experimentar vários graus de sinceridade, que vão desde uma compreensão mais centrada no coração até o amor cósmico incondicional completo. O mais importante não é o quanto experimentamos, mas o quão profundamente isso nos afeta e transforma nossos antigos padrões. No final das contas, a transformação espiritual não é realmente algo que possamos controlar. É um presente da vida. É um resultado orgânico de nos voltarmos para dentro, curar nossas feridas e buscar liberdade. Também não é algo que dura para sempre. Podemos passar por um longo ou curto período de transformação, mas isso acabará desaparecendo e sendo substituído por algo novo. Essa é a natureza da existência. Como tem sido sua experiência de transformação espiritual? Adoraria ouvir nos comentários. Gratidão. Namastê.